Dentro da magnetização inicial e os domínios magnéticos, pode dizer que inicialmente os momentos dos domínios constituintes do corpo, eles estão orientados de uma forma que a magnetização líquida associada ao corpo ela passa a ser nula. Tá? Então a gente observa nessa figura que à medida que um campo externo H de magnitude crescente ele é aplicado, os domínios eles mudam. Tá? Então a partir do momento que tu tem uma aplicação neles, eles mudam, né, de forma e também mudam de tamanho. E eles dependem diretamente dos movimentos das paredes de cada domínio. Então, à medida que um campo H crescente, um campo magnético crescente é aplicado, os domínios que estão favoravelmente orientados em relação à direção do campo magnético, eles crescem às custas dos domínios com orientações desfavoráveis. Esse processo ele continua com o aumento do campo magnético, até que o corpo ele seja constituído por um único domínio magnético, um monodomínio, e com magnetização que praticamente é alinhada, direção e sentido com o campo magnético. Então a saturação magnética do corpo ela é atingida quando a magnetização por meio de rotação fica orientado na direção desse campo magnético. A estrutura dos domínios magnéticos é como a gente já havia visto nas propriedades das categorias. Então a gente tem quando o campo magnético é igual a zero, eles estão se anulando. Quando o campo magnético ele condiz a direção e quando ele tem outro formato mais condizente ainda. Então aqui a gente vê as fotomicrografias de um monocristal de ferro que mostra os domínios magnéticos e as suas alterações de forma. Então na forma retangular bem comprida, ela apresenta o maior campo magnético. Então, a direção da magnetização de cada domínio, ela está indicada por uma seta, como a gente já havia vendo no decorrer da aula. E aqueles domínios que estão orientados favoravelmente em relação ao campo magnético, eles crescem à custa dos domínios que estão orientados desfavoravelmente. Então, existe uma área de esterese e uma curva também. Essa área de esterese é essa área entre essas linhas vermelhas, tá? Então a gente tem uma indução magnética, a gente tem em função do campo magnético externo para um material ferromagnético, nesse caso saturado ciclicamente, em um campo magnético positivo e um negativo. Então a gente tem o ponto S e o ponto S', S superior e S' inferior. O ciclo de esterese ele é representado pela curva de esterese. Então a gente tem a curva de esterese. A linha azul tracejada indica a curva de magnetização inicial. Então a gente tem a vermelha, as curvas de esterese, ali está delimitando, tá, a área interna. Então, se a partir da saturação inicial, que é o ponto S, ponto superior, o campo magnético ele passa a ser reduzido, a curva de magnetização ela não retorna, seguindo seu trajeto inicial. Produz-se, então, assim, dessa forma, um efeito de esterese, onde B se defase em relação ao H, diminuindo a uma taxa mais baixa. E o efeito de esterese ele é gerado pela resistência à movimentação de paredes de domínio, causada pela presença de defeitos no material cristalino. Então, a remanência corresponde à indução magnética residual na amostra após a retirada no campo magnético, ou seja, quando o H for zero. E a coercividade corresponde ao campo magnético H, que é necessário para você estar reduzindo um campo magnético no interior de uma amostra zero. E a área que é compreendida pela curva de esterese, ela corresponde a uma perda de energia por unidade de volume. Tá? Então aqui a gente até tem uma demonstração da parte mole, a parte dura, e dentro disso a gente tem a área de esterese configurada pelo ciclo curvo, né, que forma a esterese. Então, por um ciclo de magnetização, de desmagnetização,
liberado na forma de calor, que é a perda da esterese. Então, materiais magneticamente moles, que é em azul, eles perdem pouca energia por ciclo e são usados, por exemplo, em núcleos de transformadores. E magneticamente, desculpa, tá travando a língua aí. Materiais magneticamente moles que apresentam alta permeabilidade inicial e baixa coercividade, que geralmente é menor que 1K metro elevado na menos 1. Aqui tem algumas propriedades em relação às magnéticas, que é mais com relação à saturação, ao ciclo de esterese, a composição de cada um desses elementos. Ela é importante a nível de informação, você precisar buscar, né, uma informação. Existem materiais magneticamente duros, né? A gente estava vendo os moles, agora a gente vai ver os duros, como os ímãs permanentes. Então, eles têm uma alta remanência de coercividade e uma indução de saturação que correspondem às altas perdas de energia por esterese. Então, uma figura do mérito útil corresponde ao valor máximo do produto, dado entre os campos B e H, que é medido no segundo quadrante, tá? Então, a gente tem aqui a divisão no segundo quadrante, que representa a maior área que pode ser inserida em um quadrante considerado a um ponto máximo e uma densidade de energia magnética. Então, é importante notar que a capacidade de controlar o campo magnético é de importância vital para que consiga se ter, então, ímãs, materiais magneticamente duros sendo implantados, sendo aplicados no mundo tecnológico. Na questão daí de dificultar a movimentação das paredes de domínio, que aumenta então o campo magnético C, enquanto facilita uma movimentação, ela daí então passa a diminuir o HC. E o tamanho dos grãos, ele afeta esse campo magnético, essa coercividade, e pode-se dizer que quanto maior o tamanho do grão, então vai ser menor a coercividade e mais magra é a curva de esterese. Então quer dizer que menor vai ser essa área também, entre essas curvas. E aqui a gente tem que o gama é a energia da parede do domínio, o JS é a polarização de saturação e o D é o diâmetro médio dos grãos. Existe uma anisotropia magnética, que são as várias características dos materiais, principalmente com relação à forma das curvas da esterese, que trazem influências. Então, existe influência no monocristalino ou policristalino, a orientação preferencial dos grãos em materiais policristalinos, a presença de poros ou de partículas de uma segunda fase, questão de temperatura, e também já entra parte da tensão mecânica, e entra muito a questão de que as curvas elas são apresentadas em M em função de H, né? M no Y e H no X. Então a gente tem ali uma magnetização em Y e temos então um campo magnético em X. E observamos que o monocristalino de níquel, né, o CFC, e o ferro, que é corpo de face centrada, que é corpo centrado, né, bem no centro mesmo do corpo. Os índices de Miller indicados na figura, eles representam a direção de H do campo magnético em relação às orientações cristalográficas das amostras. Então, vocês verão aqui no início a parte que a gente viu que traz a física, né, desses materiais, como eles são compostos, entram aqui como uma característica de identificação gráfica para saber quão magnético é ou não com relação à anisotropia. A influência da direção do campo magnético no comportamento
magnetização é consequência da anisotropia magnetocristalina. E os índices de Miller das direções de fluxomagnetização do níquel e do ferro, eles são respectivamente 111 e 100, tá? Então consegue ter a observação aqui no azul o níquel, né? Daí dependendo aqui já entra aqui também o ferro, né? Então tem boas observações desse gráfico. Existe uma gravação magnética digital também, que tem um polo de retorno, uma mídia de gravação, um polo principal e subcamadas moles. E uma das aplicações modernas e importantes desses materiais magnéticos, né, essa gravação magnética digital, que é a parte dos discos rígidos de computadores, onde a gravação magnética digital ela é utilizada. Então, características gerais dos discos rígidos portáteis, comerciais e última geração. Em 2010 isso, tá? Então é mais antigo. Capacidade de gravação de 1 TB, máxima massa aproximada do dispositivo de 180 gramas. Hoje já está bem superior isso. Já em 2008 tinha alguns discos rígidos portáteis de 320 GB com mídias magnéticas perpendiculares. Hoje já está bem mais evoluído. Densidade de gravação aeral, área de um bit de informação, daí depende do número de grãos por bit de informação, o diâmetro médio dos grãos. Então tudo isso tem influência com a tecnologia, tá? E toda essa tecnologia depende da questão magnética. Então pode-se dizer que tem densidades de gravação areal das mídias magnéticas perpendiculares, como demonstrado em laboratório. Tem questões de limites superiores que são previstos para a tecnologia, né? E é importante trazer que o limite inferior para o volume dos grãos na tecnologia de gravação magnética digital é definido como limite superparamagnético. E nesse limite, a energia associada ao momento magnético dos grãos, ela se torna comparável com a energia térmica à temperatura ambiente. E o armazenamento de informação, ele não é mais confiável a partir daí. Agora eu trago para vocês algum resumo das propriedades magnéticas, onde a gente tem um momento angular orbital e de spin dos elétrons dos átomos, que dá origem a dípolos magnéticos microscópicos. E aos dípolos magnéticos podem ser associados alguns momentos magnéticos também. A propriedade magnética do material ela é resultante das interações entre um campo magnético, e os momentos dipolares eles são magnéticos dos seus átomos constituintes. A magnetização do material ela é definida como o momento magnético dos dípolos por unidade do volume, enquanto o ferromagnetismo é uma propriedade dos materiais que permite magnetizações grandes e permanentes e que são observadas em alguns metais. E os spins magnéticos atômicos eles estão acoplados e alinhados com os momentos de átomos adjacentes. Outra questão que é a força de acoplamento entre momentos de dípolos magnéticos ele enfraquece com o aumento da temperatura, e nos ferromagnéticos a magnetização ela cresce com o aumento do campo magnético até atingir sua saturação. Outro ponto importante é o ciclo de esterese, que é obtido pela medida da indução magnética, em função do campo magnético aplicado até uma saturação no sentido positivo e negativo, né, sentido reverso. A área definida pela curva ela representa a energia de desmagnetização por unidade do volume, e a área compreendida no ciclo de esterese define os materiais magneticamente duros ou moles. E também a magnetização ela varia com o tamanho do grão, a orientação cristalina, a presença de defeitos na estrutura cristalina, principalmente a temperatura e também as tensões mecânicas. Então eu trouxe só 2 videozinhos bem simples, que eles são rápidos também, que é com relação à aplicação de materiais. Só para vocês entenderem a questão dos dípolos, o segundo explica a questão dos dípolos, o sul e norte, e o primeiro ele só traz uma aplicação bem simples do que é uma propriedade magnética do material. Então, eu desejo bons estudos para vocês. Depois vocês têm as atividades, como já de praxe, vocês precisam estar enviando elas no final da noite, né, que vale a presença, e lá no final
a gente vai juntar todas essas atividades, então, para estar valendo como nota da APS. Seria isso. Vou estar normalmente à disposição para tirar dúvidas de vocês durante a noite. Peço que vocês tirem suas dúvidas. Essas propriedades magnéticas, vocês vão ter percebido nos vídeos que elas são um pouquinho mais complicadas de estar entendendo. Tá? Tem bastante questão de fórmula e a gente não fez nenhuma aplicação delas por enquanto. Mas elas são bem importantes para vocês entenderem como é o funcionamento, principalmente aquelas unidades magnéticas.